Você, empresário da indústria têxtil ou faccionista, deseja trabalhar com tempos e métodos na sua empresa, mas não sabe por onde começar? Você sabe cadastrar uma operação? Sabe quais são as metodologias de tempos e métodos mais utilizados na indústria têxtil? Se não sabe, vem comigo que neste vídeo eu vou lhe explicar. Olá, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fábio Cunhago, sou especialista em processos têxteis. E neste canal nós mostramos na prática ferramentas que vão ajudar você na sua empresa a aumentar sua produtividade, sua lucratividade e consequentemente lhe ajudar a crescer, a expandir no mercado. Se esse assunto lhe interessa, já se inscreve no meu canal para acompanhar meus vídeos semanais. Neste vídeo eu vou falar sobre interferência, sobre concessões, qual é a diferença entre um e outro, quando eu uso na prática, e você vai sair desse vídeo sabendo cadastrar uma operação na prática. E hoje nós vamos sair da teoria e vamos para a prática, que eu vou mostrar, através do nosso parceiro, a Sysplan Sistemas, como é que é feito o cadastro de operação. Se você não conhece a Sysplan Sistemas ou deseja conhecer, sugiro a você ler o QR Code aqui do lado, chamar a nossa equipe para que a gente possa fazer uma apresentação de acordo com a sua necessidade. A Sysplan Sistemas é uma empresa especialista na indústria têxtil, que aborda todo o processo produtivo, administrativo, comercial, financeiro, contábil em uma única solução. Então, dá uma lida no QR Code, chame a gente no WhatsApp que a gente faz uma apresentação específica para você. Este vídeo é o segundo da série Tempos e Métodos. Se você não viu o primeiro vídeo de como converter minutos em centésimos, eu sugiro você a clicar nessa lista que está aqui em cima e assistir esse vídeo. Porque sem entender a diferença entre minutos e centésimos e converter em minutos e centésimos, fica difícil a gente trabalhar com a operação. Então a gente tem que seguir o passo a passo. Mas, se você já viu o vídeo, vamos embora então conhecer como é que faz a operação na prática. Antes de iniciar, não custa deixar aquele joinha pra gente e compartilha esse vídeo para aquele amigo seu que quer entrar nessa parte de tempos e métodos, que quer saber como trabalha com tempos e métodos, quer implantar talvez na empresa dele para precificar a sua peça, para fazer o balanceamento da sua produção, para fazer uma programação de PCP mais assertiva, ou talvez naquele grupo de empresários que você tem aí que talvez precisam utilizar essa metodologia que é tão difundida aí em algumas partes do Brasil e outras nem tanto. Para a gente trabalhar com tempos e métodos, primeiro a gente tem que determinar a metodologia. Hoje existem várias metodologias. Como eu falei no vídeo anterior, tempos e métodos surgiu através do mapeamento de micromovimentos. Ou seja, alcançar, pegar, trazer, unir, levar o calculador, enfim. É eu pegar a operação e quebrar ela em micromovimentos para fazer o estudo de cada uma delas. Isso é muito legal, porque eu não preciso nem de um cronômetro para fazer o tempos e métodos. Eu apenas mapeando os micromovimentos e relacionando eles numa operação, eu já tenho tempo sem ter que fazer a cronoanálise. Porque eu já cronometrei o micromovimento, eu fiz o estudo do micromovimento. O tempo da operação nada mais é do que a soma dos micromovimentos. Então fica muito fácil eu fazer um cadastro de operação do zero, sem ter que cronometrar, sem ter que acompanhar uma produção, às vezes só olhando a peça, fazendo medições da peça, desde que, é claro, que você entenda bem de costura, que você saiba realmente na prática como se costura. Ou então você pode talvez filmar uma costureira fazendo aquela operação, estudar os micromovimentos dela, ver o que é certo, o que não é, o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar, fazer essa sequência operacional para ter o tempo padrão. O primeiro método é através do micromovimento. Eu faço a tomada de tempo dos micromovimentos e não preciso fazer a tomada de tempo da operação, porque os micromovimentos já vão me dar o tempo da operação. Já o segundo método é o tempo cronometrado, onde realmente eu vou lá na operação, uso aquele cronômetro centesimal, vou deixar ele aqui do lado, para fazer as tomadas de tempo, para mim somar essas tomadas de tempo, e daí uso esse tempo como padrão. Pode ser uma tomada de tempo de um operador, de 2, de 3, enfim, pode ser 5 tomadas por operador, pode ser 10, como você achar adequado para a sua empresa. Então, o segundo método é o tempo cronometrado. Já o terceiro método é algo mais recente, que as indústrias vêm utilizando. O tempos e métodos surgiu quando a indústria têxtil fazia muita produção de uma única peça. Eu vou pegar grandes cases que estão aí há 50 ou mais de 50 anos no mercado, às vezes pegava uma camiseta e fazia lá 6 mil, 10 mil, 15 mil de um modelo só.
Então, o estudo do micromovimento, desse tempo, otimizava muito a produção. Às vezes ficava um mês fazendo aquela peça naquela célula. Então, qualquer coisa que eu mexesse no tempo, aquilo ia dar um ganho de produtividade significativo. Então, era muito intensivo o estudo do micromovimento para fazer essa melhora da produtividade. Então, era muito viável fazer o estudo do micromovimento. Mas a gente sabe que hoje a realidade é totalmente diferente. Cada vez eu tenho mais referências com uma menor quantidade. Então, o que lotes que antes era 6 mil, hoje é 100, 200, talvez 50, talvez 70, talvez 1.000, não sei qual é a sua realidade. Já comenta aqui embaixo, qual é a realidade da sua empresa? Qual é a quantidade média de lote da sua empresa? É 50, é 100, é 300, é 1.000? Comenta aqui embaixo para a gente conhecer um pouco você. Então, às vezes, eu não consigo fazer essa melhoria do micromovimento, porque quando eu começo a fazer o trabalho, aquele produto já saiu de linha, já entrou outro naquela célula, já estou costurando outro. A mudança é muito rápida. Para se adaptar a essa nova realidade, para ter mais agilidade, foi se desenvolvido um novo método, que é o tempo através do perímetro costurado. Para exemplificar, qual é a diferença entre um e outro? Para fechar uma lateral de uma camisa, vamos supor assim que a camisa ela tenha como padrão 40 e vai mudando de 2 em 2, a grade de 2 em 2, até o tamanho G, exemplo. Começou no P, com 40, 42, 44. Então, o G vai ter 44. Eu vou usar talvez o M como mediano, vou usar um perímetro de 42 para fazer o micromovimento. Porque lá no micromovimento é importante eu informar o perímetro costurado e eu vou ter que ter uma operação para cada variação de tamanho. Exemplo, se eu tenho uma camisa que ela é um pouco mais longa e o meu M ele é 45, eu não posso usar aquele tempo de 42. Eu tenho que criar uma outra operação de 45. É claro que não se faz tempo em tamanhos quebrados. Geralmente vai de 5 em 5. Ou é 40, é 45, é 50, ou é 55. Então, com isso, quando eu utilizo micromovimentos, às vezes eu vou ter 4, 5 operações fechar lado de camiseta masculina adulta, exemplo. Por quê? Porque há variação no tamanho. Já esse terceiro método, que é por perímetro costurado, eu não tenho isso. Eu uso como se fosse uma regra de 3. O meu padrão é quanto? É 40? É 40. Ah, mas essa camisa ela tem 50. Ok, eu vou lá e informo que esta camisa tem 50. E o sistema ele tem que converter de 40 para 50 numa regrinha de 3 simples, ok? Para chegar nesse tempo. Mas, Fábio, esse tempo ele não é tão preciso. Não é tão preciso. Hoje o tempos e metros, para a gente ser bem realista, ele chega a 80%, 85% do real, porque o lote é muito pequeno, a mudança é muito rápida. Mas às vezes é muito melhor eu ter 80%, 85% de assertividade do que nada, não é verdade? Então a gente, conforme você vai utilizando, conforme você vai conhecendo a sua realidade, seja ela a realidade da sua equipe interna, ou seja a realidade do seu terceiro, você vai sendo mais assertivo com esse tempo. Então, para essa terceira metodologia, é importante utilizar a segunda junto. Então, eu deixo de lado um pouquinho o micromovimento, trabalho com o tempo cronometrado, mas só que ao invés de eu cadastrar várias operações cronometradas de uma lateral, exemplo, pelo tamanho, eu cronometro apenas uma, informo o tamanho dela e faço um ajuste do tempo conforme o tamanho daquela peça que eu estou fazendo a sequência operacional. Parece complexo, né? Mas não se assuste. Quando a gente chegar na prática, você vai entender um pouco melhor sobre isso. Isso vai clarear a sua mente. Agora, então, vamos para a prática. Vamos abrir, então, um cadastro de máquina para a gente entender, então, o que é interferência. Vamos lá. Então, aqui a gente está vendo o cadastro de uma máquina. Primeiro, vamos entender um pouco esse cadastro, ok? Observe assim que conforme eu ando, eu tenho várias máquinas. Eu tenho overlock friso palito, eu tenho overlock palito. Pô, Fábio, mas não é a mesma máquina? A com friso palito e com palito? Sim, máquina física é a mesma. Porém, para tempos e métodos, eu vou ter que fazer um cadastro de uma máquina por operação e não necessariamente por máquina. Porque quando eu vou fazer um balanceamento, exemplo, se eu tenho um overlock que vai um friso e outro overlock que vai um arremate, eu preciso de 2 overlock. Na mesma máquina eu não consigo fazer as 2 operações. Então eu preciso entender que isso são máquinas distintas para balanceamento. E por isso a gente cadastra a máquina conforme a regulagem dela, conforme o aparelho ou algum utensílio que ela esteja utilizando. Se eu tenho uma máquina que ela vai fazer um frufru ou uma limpeza com o ponto mais fechado, eu tenho que diferenciar da overlock normal que eu vou fechar lateral. Então eu preciso ter 2 máquinas cadastradas. Sempre temos que separar essas máquinas, ok? Ó, perceba que aqui embaixo, então, eu tenho linha 1, linha 2. Aqui num sistema eu consigo trabalhar até com 3 linhas diferentes.
Porque existem alguns segmentos, principalmente o pessoal da lingerie, que eles acabam utilizando elanca também para dar mais elasticidade ao produto. Se você trabalha com lingerie, já comenta aqui embaixo se você usa elanca também para dar mais elasticidade ao seu produto. Na primeira linha, eu estou informando 4 centímetros e na segunda linha, eu estou informando 20 centímetros. Ou seja, eu já estou determinando qual é o consumo de linha para 1 centímetro costurado. Com isso aqui, o sistema ele vai conseguir calcular o consumo de linha com base na sequência operacional. Então veja que legal, a sequência operacional ela serve para mais de uma função. Além de eu poder otimizar minha produção, saber o tempo certo, poder cobrar a eficiência e poder fazer o balanceamento da célula, ter o preço real da peça com base no custo minuto, eu ainda consigo calcular o custo de linha, não é legal? Perceba que aqui no centro a gente tem um campo tempo, que é 0,0024 centésimos. Esse é o tempo padrão desta máquina nesta regulagem para costurar 1 centímetro. Ou seja, isso é utilizado no mapeamento de micromovimentos, aonde que eu vou botar o perímetro costurado e com base neste tempo aqui, ele vai saber o tempo que a máquina demora para costurar aquele perímetro. Por isso que eu não preciso cronometrar no micromovimento, porque eu já tirei essas tomadas de tempo antes. Esse tempo é o tempo padrão que vem no Sysplan, que ele é na regulagem de 4 pontos por centímetro. A Sysplan, ela já traz 17 mil operações cadastradas, pronta para utilização, através da metodologia do micromovimento dentro da sua base. E neste outro ponto aqui, então, que eu estou mostrando para vocês, é a interferência. Perceba que essa máquina ela está com interferência de 7,28. Já esta outra embaixo está com 11,53. Fisicamente, é a mesma máquina, não é? Como essas máquinas trabalham com regulagem diferente, tende a essa segunda máquina do friso palito, eu tenho mais problemas em relação à falha, a peças que eu tenho que desmanchar, ponto de agulhas pulando, né? Às vezes, como eu estou passando do friso, tem emenda do friso, então eu tenho que parar para colocar o friso de novo, né? Tem todo esse trabalho que eu tenho que fazer para que a máquina funcione. E esse tempo também é feito um estudo de qual é o tempo que a máquina interfere na operação. Qual é o percentual que a máquina interfere nessa operação? E nesse estudo, nós estamos dizendo que essa overlock com friso palito, ela interfere em 11,33% da operação. E isso é interferência. Agora vamos para o cadastro então de operação. E aqui eu vou apresentar para vocês um cadastro de cada uma das 3 metodologias que a gente utilizou, ok? Primeiro cadastro aqui então é através da microoperações. Eu vou clicar sobre ele. Perceba que aqui eu tenho o código, a descrição, eu tenho vinculado qual é a máquina que eu vou utilizar para essa operação. E essa máquina, ela vai trazer para mim a interferência. Então, lá no cadastro daquela máquina que a gente viu anteriormente, a interferência dessa máquina está como 6,81%. E aqui nós temos um segundo tempo, que é a concessão. Mas, Fábio, o que é a concessão? Se eu tenho o tempo que a máquina interfere na operação, eu também tenho o tempo que o operador interfere na operação. Ou seja, todos nós, seres humanos, a gente não consegue trabalhar no ritmo frenético o dia inteiro. A gente tem momentos do dia que dá aquela queda. Depois do almoço, dá aquela baixada na pressão, a gente fica um pouco mais lento. Ou no final do dia, que está chegando a hora, a gente fica cansado. E também tem as necessidades fisiológicas. Afinal, eu tenho que parar para tomar uma água, parar para ir no banheiro, parar para coçar o nariz. Enfim, você tem alguns processos que não estão ligados diretamente à operação e eu tenho que levar isso em consideração. Lembra que quando eu falei de tirar o tempo, a gente tinha que tirar o tempo limpo só da operação e descartar todos os tempos que não fossem da operação? Então, agora eu estou prevendo esses tempos que não fazem parte da operação. E como padrão, aqui a gente utiliza 13%. Isso já é um padrão meio que histórico na indústria têxtil. Quando eu uso interferência da máquina, eu uso 13% da concessão. Mas óbvio que você pode fazer um estudo na sua empresa para encontrar o percentual mais assertivo para a sua realidade. Então vamos lá. Aqui nessa aba nós temos o micromovimento. Vamos dar uma alterar aqui, só para a gente poder abrir aqui e vamos entender um pouco melhor. Olha só. Imagine você então fazendo uma bainha de barra de 100 centímetros, ok? Primeira coisa que você vai fazer então é alcançar o pacote, desdobrar e colocar ao lado. Perceba que aqui a gente tem um campo, quantidade e frequência. Por que isso, Fábio?
Porque o tempo de eu fazer esse processo, de eu pegar esse pacote, desdobrar ele, colocar ao lado, é de 0,09 centésimos. Só que concordas comigo que um pacote não é uma peça? Um pacote ele tem mais de uma peça. E aqui eu estou dizendo que esse pacote ele tem 30 peças. Ou seja, eu estou quebrando, né? Estou dividindo esse tempo por 30 para então achar o tempo unitário por peça. Porque se eu faço esse movimento a cada 30 peças, eu tenho que fazer esse rateio nessa operação. Já os demais aqui, ó, eu acabo utilizando de 1 para 1, né? Então, ó, vou alcançar, vou pegar, vou ajeitar, vou trazer, vou dobrar. Perceba que aqui tem dobrar 1, a gente vai ter dobrar 2, dobrar 3, dobrar 4. Vai depender desse dobrar, né? Da intensidade desse dobrar. Então isso você vai ter que ir conhecendo qual é a complexidade da sua operação para saber qual o micromovimento mais assertivo para aquela operação. Isso vai de acordo com a dificuldade realmente da operação. Levar ao calcador, elemento utilizando máquina. Quando o elemento está utilizando máquina, que está um S aqui, ele vai pegar esse tempo onde? Lá do cadastro de máquina, que é onde a gente viu antes. E agora, lembra que o cadastro de máquina lá, a gente colocou o tempo para 1 centímetro? Então aqui eu estou dizendo que esse processo de costura aqui é de 5 centímetros. Ou seja, aquela pegadinha inicial para segurar a peça embaixo do calcador para poder fazer a bainha, ok? Agora vai fazer uma retomada de mão, vai ajeitar, vai dobrar, elemento utilizando máquina. Agora dei uma costurada boa, mais 25 centímetros de costura. E assim eu vou seguindo a operação. Fazer retomada de mão, ajeitar, elemento utilizando máquina, cortar fio e descartar a peça do lado. Com isso, se a gente for somar esses minutos elemento utilizando máquina, ele tem que fechar 100 centímetros, que é o perímetro costurado. Por isso que no micromovimento eu tenho que ter uma operação para cada perímetro. Se a tua bainha é de 120, eu tenho que ter outra operação. Se é de 115, eu tenho que ter outra operação. Se é de 125, eu tenho que ter outra operação. Então eu tenho que fazer uma operação para cada faixa, né? Para cada faixa de perímetro costurado. É claro que eu não vou andar de 1 em 1, eu ando de 5 em 5, ok? Até porque, como a gente viu anteriormente, tempos e métodos não é uma ciência 100% exata, né? É uma assertividade de 80%, 85%, no máximo ele estourando 90%. Então eu não preciso ser tão cirúrgico ao ponto de fazer uma operação por centímetro. Afinal de contas, tudo é custo, né? Então tem que se justificar, né, o cadastro dessas operações. Dei um confirmar aqui agora. Então o sistema ele trouxe para cá o tempo e perímetro, tá? Ele acrescentou aqui a interferência da máquina e a concessão e ele já calculou, então, o tempo total. Grave esses dois nomes. O tempo, eu chamo de tempo seco, que é o 0,42, e o tempo total, que é 0,51. Então, nós estamos conhecendo dois tempos, o tempo seco e o tempo total. Isso vai ser importante quando a gente chegar na sequência operacional, que a gente vai ver a diferença entre ambos. Aqui no Sysplan, a gente tem mais dois métodos utilizados. O tempo cronometrado, aonde que perceba que eu selecionei o tipo normal e ele não trouxe aquele micromovimento. Quando a gente trabalha com o tempo cronometrado, a gente pode ter tanto tempo de interferência da máquina ou não. Geralmente as indústrias que trabalham com o tempo cronometrado, elas não utilizam a interferência da máquina, usam apenas a concessão para prever toda essa parada de máquina e de funcionário em relação ao processo. Geralmente, nas empresas que eu passei, se trabalham com 20%. Ou seja, 20% de concessão para fazer o cálculo dessa operação. Então aqui, basicamente, eu vou tirar o tempo no meu cronômetro centesimal e vou colocar aqui, né? E aqui eu tenho a possibilidade até no meu cronômetro normal e colocar em horas aqui, que o próprio sistema, ele faz a conversão, ele vai inserir as concessões para calcular o tempo total. Lembrando que eu coloquei o comprimento aqui. Porque eu posso usar essa operação dessa forma, fazendo uma operação para cada comprimento, ou eu posso usar naquela metodologia que eu mostrei para vocês antes, através da regrinha de 3, onde que eu vou adaptando esse tempo conforme o comprimento da operação. Então aqui eu estou falando do fechar lado de uma camisa polo masculina adulta de 30 centímetros. Se a camisa polo é mais comprida e ela usa uma média de 40, eu não preciso cadastrar outra operação. Eu vou lá, insiro 40 e o sistema já faz essa conversão para mim. Esse terceiro método aqui ele é muito interessante. Eu utilizei aqui 3 operadores. Um mais rápido, outro mais mediano e um mais
lento, ok? E eu tiro a média desses 3 operadores para utilizar no meu balanceamento. Então, olha só que legal. Eu consigo saber quais foram os operadores que eu utilizei para fazer análise do tempo dessa operação. Fiz 5 tomadas de tempo através do cronômetro com cada operador dessa e estou utilizando essas 15 tomadas de tempo para fazer a média dessa operação. Aí o que o sistema jogou a concessão e eu tenho o tempo total da peça. Isso é legal porque dentro do Sysplan a gente tem uma outra metodologia também que é uma mais avançada, onde que eu consigo fazer o balanceamento da célula não com base no tempo padrão, mas sim com base no tempo real de cada operador. Ou seja, mais assertivo que isso impossível. Mas isso é algo mais complexo um pouco. Mas nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso aí também. Se você está gostando desse vídeo até aqui, já deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha para aquele amigo que talvez possa se interessar em saber como fazer esse cadastro de operação, que é apenas o começo, né, do nosso balanceamento, da nossa sequência operacional. Ou seja, estamos ainda nesse caminho aí de conhecer um pouco mais os tempos e métodos. A operação é isto, é algo muito simples, você tem que escolher a sua metodologia e fazer os cadastros dela. Aqui eu estou mostrando uma solução que é um RP, ok? Mas você pode fazer isso até mesmo no Excel, você pode adaptar a sua necessidade, né, de acordo com a sua realidade, não tem problema nenhum. Até quando a gente chegar na parte de balanceamento, eu vou mostrar até numa planilha de Excel como a gente pode fazer o balanceamento para chegar no número que você deve cobrar da sua equipe por hora de produtividade. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu lhe agradeço e já peço para você deixar no comentário quais são os assuntos que você gostaria que eu abordasse. E dá uma olhadinha também neste vídeo, que também pode te interessar.